E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Aser 12.000 selados, da tribo de Naftali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, 1-17. Bem-vindos ao The Debate. Nossa análise hoje mergulha em um dos capítulos mais, visualmente e também teologicamente debatidos do Apocalipse, o capítulo 7. O cenário ele é estabelecido de uma forma bem dramática, né? 4 anjos nos cantos da terra assegurando os ventos, prontos para liberar juízo. Mas aí eles são interrompidos por um 5º anjo que surge com o selo do Deus vivo. E a ordem é clara: nenhum dano deve ser feito até que os servos de Deus sejam marcados, selados em suas testas. E é bem aqui que a nossa discussão central emerge. O texto apresenta, em sequência, 2 visões impressionantes. Primeiro, a gente ouve o número dos selados, 144.000 explicitamente de todas as tribos dos filhos de Israel. Logo depois, o vidente observa uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. A questão que se impõe, então, e que vai ser o foco do nosso diálogo hoje é: será que a gente está diante de 2 grupos distintos, com identidades e talvez destinos diferentes? Ou seriam estas 2 visões apenas perspectivas diferentes sobre o mesmo e único povo redimido por Deus? Bom, a minha leitura me leva a argumentar que o texto distingue claramente 2 grupos. E a minha análise me conduz a uma conclusão diferente.
Eu defenderei que, considerando a natureza do livro do Apocalipse, os 144.000 e a grande multidão são, na verdade, representações simbólicas do mesmo corpo de redimidos, o povo de Deus na sua totalidade. Eu acredito que as visões nos mostram esse povo sob prismas distintos. Talvez um focado em sua identidade e proteção terrena e o outro na sua glória e universalidade celestial. Ótimo, então vamos. Vamos explorar essas posições. Eu começo detalhando por que eu vejo dois grupos distintos. A primeira visão, ela é marcada por uma especificidade notável. Não apenas nos é dado um número exato, 144.000, mas ele é explicitamente ligado a todas as tribos dos filhos de Israel. O texto, então, se aprofunda, listando 12 tribos específicas com 12.000 selados de cada uma. Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Essa precisão numérica, sabe? E a enumeração tribal detalhada sobre essa designação filhos de Israel sugere fortemente uma identidade particular, ligada ao Israel étnico ou, no mínimo, uma representação que toma Israel como seu ponto de partida. Literal. Agora, o contraste com a visão seguinte, para mim ele é fundamental. Ela é introduzida pela frase "depois destas coisas olhei", que frequentemente sinaliza uma mudança de cena ou de foco em Apocalipse. E a descrição muda radicalmente. A gente vê uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. A origem também é diferente, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então a gente passa de um número preciso e limitado, com uma raiz étnica definida, para uma multidão incontável e declaradamente universal. Essa justaposição, ela me parece intencional. Uma interpretação plausível para mim é que os 144.000 sejam crentes judeus ou talvez uma representação simbólica deles, como primícias que recebem o selo de proteção especial na terra durante a tribulação iminente. Enquanto isso, a grande multidão engloba a totalidade dos salvos, judeus e gentios que já alcançaram a glória celestial, como indicado por eles estarem diante do trono e vestidos de vestes brancas. São dois quadros bem distintos. Certo. Eu entendo perfeitamente a força desse contraste literal que você aponta, mas a chave para mim está em como a gente lê o Apocalipse. É crucial lembrar que estamos lidando com literatura apocalíptica, né? Um gênero que opera intensamente através de símbolos, de visões, de imagens que, nem sempre devem ser tomadas de forma estritamente literal. Números, em particular, são frequentemente simbólicos. E os 144.000? Ele parece carregar um peso simbólico imenso. Pensa comigo. 12, o número das tribos de Israel, representando o povo da antiga aliança. Multiplicado por 12, o número dos apóstolos, fundamento da igreja, o povo da nova aliança. Multiplicado por 1.000, o número que em Apocalipse frequentemente significa totalidade, plenitude, uma vasta multidão. O resultado, 144.000, se torna um símbolo poderoso da totalidade perfeita e completa do povo de Deus da nova aliança, a igreja, o Israel espiritual perfeitamente organizado e seguro sob a soberania divina. E nessa perspectiva, a lista das tribos, embora seja detalhada e até tenha suas peculiaridades, e a gente pode falar mais sobre isso, ela funciona como uma forma simbólica de representar essa plenitude e a continuidade das promessas de Deus a Israel, agora cumpridas e expandidas na igreja. Não se trataria, portanto, de um grupo étnico exclusivo, mas de uma representação da totalidade do Israel de Deus. As duas visões, então, não seriam mutuamente excludentes, mas complementares. Os 144.000 representariam o povo de Deus em sua condição de servos na terra, selados para a proteção espiritual e perseverança em meio às provações. E a grande multidão seria esse mesmo povo, mas agora visto em sua glória final, em sua universalidade incontável e em seu triunfo celestial diante do trono, após terem atravessado vitoriosamente a grande tribulação. Repare que ambos os grupos são definidos pela redenção no Cordeiro. Os 144.000 são servos do nosso Deus e a multidão lavou suas vestes no sangue do Cordeiro.
Ambos se conectam à tribulação vindoura. Eu aprecio a importância do simbolismo no Apocalipse, sem dúvida. Mas a especificidade aqui, ela me parece ir um pouco além. Você mencionou as peculiaridades na lista das tribos, e é verdade. A omissão de Dan, que é frequentemente associada à idolatria no Antigo Testamento, e de Efraim, a tribo mais proeminente do Reino do Norte, talvez substituída por seu pai José, e a inclusão de Levi, que geralmente era separada nas listas de herança territorial por causa da função sacerdotal, e José junto com seu filho Manassés, são detalhes intrigantes, né? Por que essa lista tão particular e não uma referência genérica ao Israel de Deus ou às 12 tribos, se a intenção fosse puramente representar a totalidade simbólica da igreja desde o início? Essa atenção aos detalhes, ela não poderia sinalizar uma referência mais concreta? Talvez apontando para um remanescente fiel de Israel ou um Israel idealizado e purificado que desempenha um papel específico? É um ponto excelente. E as peculiaridades da lista realmente convidam à reflexão. No entanto, eu ainda as interpreto dentro da lógica simbólica do livro. A ausência de Dan e a inclusão de Levi poderiam, por exemplo, simbolizar a pureza e a natureza sacerdotal do povo de Deus selado, ecoando lá 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real. A própria estrutura, 12 vezes 12.000, enfatiza a ordem divina, a completude e até uma organização militar, né? Os selados são como um exército preparado. O Apocalipse frequentemente se apropria de imagens e estruturas do Antigo Testamento ligadas a Israel para descrever a realidade da igreja. É só pensar na Nova Jerusalém com os nomes das tribos nos portões e dos apóstolos nos fundamentos, lá em Apocalipse 21. Usar a estrutura das tribos, mesmo de forma adaptada, ancora a igreja na história da salvação e nas promessas a Israel, mostrando que a igreja é o cumprimento dessas promessas, o verdadeiro Israel de Deus, que inclui judeus e gentios. Portanto, para mim, a lista detalhada reforça a ideia de um povo divinamente constituído, completo e protegido, herdeiro de Israel, mais do que uma identidade étnica restrita naquela visão específica. Certo, vamos então para o segundo ponto de tensão, o cenário e o contexto temporal. A visão dos 144.000 ocorre num momento muito específico. O selamento acontece antes que os anjos liberem os ventos para danificar a terra, o mar e as árvores. A ordem explícita é: não danifiqueis, até que hajamos selado. Isso situa a ação claramente na esfera terrena, como uma medida protetiva antes de um juízo iminente sobre o mundo. Em contraste, a grande multidão já é vista em pé diante do trono e perante o Cordeiro, que é uma imagem inconfundível do céu, da presença de Deus num estado de adoração e triunfo, pós-sofrimento. Essa mudança radical de cenário, de uma proteção preventiva na terra para uma celebração gloriosa no céu, isso não fortalece a ideia de que estamos vendo dois grupos em momentos ou situações fundamentalmente diferentes? A diferença de cenário é inegável. Um parece mais terreno e iminente, o outro celestial e consumado. No entanto, a forma como as visões são introduzidas, especialmente com "depois destas coisas olhei", é bem característica do estilo apocalíptico. João frequentemente usa essa transição para apresentar uma nova faceta da revelação, uma perspectiva diferente sobre a mesma realidade escatológica e não necessariamente uma sequência cronológica estrita ou um grupo totalmente distinto. Poderia ser uma maneira de mostrar o povo de Deus em sua totalidade, mas sob dois aspectos, sabe? Primeiro, como igreja militante na terra, selada para a perseverança e testemunho durante a tribulação que se avizinha. Segundo, como a igreja triunfante no céu, diante do trono, já vitoriosa após passar por essa tribulação. A visão celestial, nesse caso, não seria um grupo diferente, mas a garantia e a celebração do resultado final para aqueles que foram selados na terra. É como ver o mesmo exército primeiro sendo equipado e marcado para a batalha e depois celebrando a vitória no Palácio Real. Mas isso me leva diretamente ao terceiro ponto, o contraste linguístico entre a especificidade israelita e a universalidade da multidão.
O texto faz um esforço consciente para diferenciar. Os 144.000 são dos filhos de Israel, enquanto a multidão vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Se os 144.000 já fossem o símbolo da Igreja Universal e completa, por que descrevê-los com uma linguagem tão focada em Israel? Para imediatamente depois usar a linguagem mais abrangente e universal possível para a multidão? Essa justaposição deliberada não sugere que o autor quer que a gente entenda uma distinção? Talvez os 144.000 representem as primícias, o núcleo original ou o cumprimento da promessa a Israel primeiro, e a multidão represente a vasta colheita gentílica que se segue. Ou a soma total de ambos. E eu interpreto essa justaposição não como uma separação, mas como uma revelação progressiva da magnitude do plano de Deus. A visão começa ancorada em Israel, os 144.000 como símbolo da totalidade organizada e herdeira das promessas, que é o ponto de partida histórico e teológico da salvação. Mas a revelação não para aí, né? A visão seguinte expande o horizonte para mostrar o cumprimento pleno e o alcance final dessa salvação. Ela abraça todas as nações, tribos, povos e línguas. Não se trata de um grupo substituindo o outro, ou de dois grupos paralelos, mas da demonstração de que o povo de Deus, embora esteja radicado nas promessas a Israel, floresce numa comunidade global incontável. Os 144.000 como símbolo do Israel de Deus completo e protegido na terra, incluindo judeus e gentios que creem, são a mesma realidade que, vista do céu em sua glória final e em sua composição completa, se manifesta como essa multidão universal. A especificidade inicial estabelece a identidade e a herança. A universalidade final celebra a extensão do cumprimento dessa promessa em Cristo. É uma dinâmica de raiz e fruto, sabe? De fundamento e edifício completo. Isso nos conduz ao último ponto que a gente levantou, a relação de cada grupo com a grande tribulação. O texto diz que os 144.000 são selados antes do dano, lá no versículo 3, o que soa como uma proteção para enfrentar a tribulação. Já sobre a multidão, um ancião explica: estes são os que vieram da grande tribulação, V14. Essa diferença na formulação, ela não poderia indicar experiências distintas? Por exemplo, o selo garantiria que os 144.000 passassem pela tribulação preservados fisicamente na terra, enquanto a multidão veio o grego é ek-tribulação, talvez incluindo aqueles que morreram como mártires durante ela e agora triunfam no céu. A preposição ek aqui, ela não poderia significar saídos de, implicando que a passagem deles pela tribulação terminou, seja por sobrevivência ou por morte? Você toca num ponto crucial sobre a preposição grega ek e a natureza do selo. Primeiro, o selo no contexto bíblico, e especialmente no apocalíptico, geralmente significa mais do que só proteção física. Significa posse divina, eles pertencem a Deus, identidade assegurada e, fundamentalmente, proteção espiritual para garantir a perseverança na fé até o fim, mesmo em meio ao sofrimento. Não é necessariamente uma garantia de imunidade à perseguição ou à morte física, né? Muitos servos fiéis de Deus ao longo da história, e certamente no cenário apocalíptico, sofrem e morrem por sua fé. Quanto ao vieram da ek grande tribulação, a preposição ek pode sim significar saindo de um lugar ou tempo, mas frequentemente carrega a conotação de emergir através de uma experiência, especialmente uma provação. Ou seja, eles não apenas saíram dela cronologicamente, mas a atravessaram e emergiram vitoriosos do outro lado. Essa descrição se encaixa perfeitamente na experiência de todo o povo redimido que enfrenta a hostilidade do mundo por causa de Cristo e persevera. E o que confirma essa vitória? O verso seguinte: lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esta é a base universal da salvação e da perseverança para todos os cristãos. Portanto, ser selado para perseverar na tribulação, na visão 1, e emergir vitorioso através da tribulação pela redenção no Cordeiro, na visão 2, me parecem descrever duas fases ou dois aspectos da jornada completa do mesmo e único povo de Deus. Ok. Resumindo a minha perspectiva, então.
As distinções textuais, elas me parecem muito fortes para serem completamente subsumidas no simbolismo. O contraste entre o número exato e limitado versus o incontável. A identificação étnica explícita versus a universalidade declarada. O cenário de selamento preventivo na terra versus o de triunfo consumado no céu. E a própria sequência narrativa com a mudança de foco. Tudo isso converge na minha leitura para indicar que Apocalipse 7 descreve dois grupos distintos. Essa distinção pode refletir a composição histórica da Igreja, judeus e gentios, fases diferentes da experiência escatológica ou papéis particulares no plano divino. De qualquer modo, a passagem celebra magnificamente tanto a fidelidade contínua de Deus para com Israel, quanto a expansão extraordinária da sua graça a todas as nações. E reiterando o meu ponto de vista. Eu acredito que uma leitura atenta ao gênero apocalíptico nos permite harmonizar essas duas visões como representações complementares do único povo de Deus, a Igreja de Cristo, que é o verdadeiro Israel de Deus em sua plenitude escatológica. Os 144.000 simbolizam a sua completude, a sua organização divina, sua herança israelita e sua proteção garantida durante a provação terrena. A grande multidão revela sua glória triunfante, sua vasta universalidade e sua presença vitoriosa e redimida diante do trono celestial. Juntas, essas visões oferecem um quadro poderoso de esperança, assegurando aos fiéis de todas as épocas a certeza da proteção divina em meio às lutas e a garantia da vitória final e da comunhão eterna com Deus, tudo fundamentado no sacrifício redentor do Cordeiro. Fica evidente que Apocalipse 7 oferece material muito rico para a interpretação e ambas as perspectivas que a gente discutiu encontram apoio significativo dentro do próprio texto. A tensão entre a particularidade israelita e a universalidade gentílica, entre o simbolismo e a literalidade, é algo que perpassa não apenas este capítulo, mas, boa parte da teologia bíblica. Exatamente. E o mais importante, talvez, seja notar que, independentemente de se ver um ou dois grupos, as verdades centrais comunicadas por ambas as visões são convergentes e profundamente encorajadoras. Ambas destacam a soberania e o cuidado protetor de Deus sobre o seu povo. Ambas apontam para a centralidade absoluta do Cordeiro e do seu sangue redentor como a única base para a salvação e a pureza. Ambas reconhecem a realidade da grande tribulação como contexto da vida cristã fiel neste mundo e a necessidade de perseverança. E ambas culminam na promessa gloriosa da comunhão eterna e satisfatória com Deus, onde, como o texto tão belamente descreve, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Uma nota de esperança poderosa para concluir nossa análise. Explorar essas diferentes interpretações sobre as visões de Apocalipse 7, sem dúvida, aprofunda a nossa apreciação pela complexidade e pela riqueza da esperança escatológica cristã. Esperamos que esta discussão incentive todos a continuar examinando e refletindo sobre as profundezas desse texto. Fascinante!